Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para a mídia aqui repercutindo, né, com Renata Fã, com o Denilson, falando sobre o sorteio da Copa do Brasil que definiu aí Flamengo e Palmeiras como um duelo aí das oitavas de final. Teve outros também, né? Mas o duelo que realmente chamou a atenção de todos foi esse aí, né? Flamengo e Palmeiras nas oitavas. Eles vão se enfrentar, primeiro jogo no Maracanã. E vamos ver a reação deles aí, né? O que eles têm para dizer, Renata Fã. E o Denilson, lembrando que ele é palmeirense, então ele deve estar agora muito, mas muito nervoso aí, muito preocupado com essa situação. Então deixamos aqui os créditos na descrição para o jogo aberto, imagens da Band. E vamos agora acompanhar a repercussão aí desse sorteio que coloca o Flamengo, né, com uma... Brasil, vamos para o Rio de Janeiro, então, começando o nosso giro para falar do lado rubro-negro, que, olha, como o Fernando Campos já trouxe pra gente, vai ter simplesmente um encontro daqueles com o Palmeiras, Rafa. Exatamente, Mari, bom dia para você, bom dia pro Donan, bom dia pro Mar, pro fã de esporte conectado com a gente aqui dentro do Sport Center. A cara do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, no exato momento em que era sorteado o adversário rubro-negro nessa fase de oitavas de final da Copa do Brasil, diz tudo, né? No começo uma certa indiferença e depois aquele sorrisinho meio sarcástico, um pouco sem graça. A verdade é que nenhum dos dois clubes queria esse confronto tão precocemente na Copa do Brasil, né? Ainda numa fase de oitavas de final. Mas quis o destino que Flamengo e Palmeiras ficassem aí como adversários dessa próxima etapa. Não temos ainda o desmembramento da tabela da Copa do Brasil, mas sabe-se que os jogos vão acontecer nos próximos dias 31 de julho e 7 de agosto. Pelo menos essas são as datas para termos como base. Depois tem aquele habitual desmembramento. Será a terceira vez que Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar na Copa do Brasil e esse confronto volta a acontecer 25 anos depois. A última vez foi em 1999, na fase quartas de final, no mata-mata, no agregado, o Palmeiras levou a melhor. 2 anos antes, em 97, na semifinal, foi o Flamengo quem eliminou o Palmeiras. Então, há um equilíbrio, né, envolvendo o histórico das duas equipes nesta competição. É o jogo mais importante da etapa, coloca frente a frente os dois elencos mais caros do futebol brasileiro, os dois clubes que mais conquistam as principais competições, Libertadores e Brasileiro de 2019 para cá, de 2018 para cá, né? Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro em 2018. Então, há essa polaridade aqui no Rio de Janeiro. Muitos torcedores tratam o Palmeiras como o grande adversário do Flamengo, grande rival do Flamengo em âmbito nacional e até internacional, superior até essa rivalidade para muita gente em comparação aos tradicionais rivais aqui do Rio, Vasco, Fluminense e Botafogo. Mas, enfim, quis o destino que nós tenhamos este baita clássico nos dias 31 de julho e 7 de agosto, ou dias próximos, valendo uma vaga nas quartas da competição. Mari. E pensando também do lado do Palmeiras, obrigada, viu, Rafa? Você volta pra gente falar mais sobre o confronto. Pensando do lado do Palmeiras também, não terá vida nada fácil. Por exemplo, disputa com Botafogo e Flamengo o Campeonato Brasileiro, pega um na Copa do Brasil e pega o outro na Conmebol Libertadores. Vinícius Nicoletti, com as informações do lado do Palmeiras também e a repercussão depois do sorteio. Vinícius. Oi, Mário, um beijo pra você, abraço pros companheiros, fã de esportes. Pois é, repercussão por aqui que o Palmeiras terá uma sequência de fogo no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores. Dá uma olhada na sequência do Palmeiras no finalzinho, já começa no finalzinho de julho e depois agosto. Pega o Flamengo no final de julho pela Copa do Brasil fora de casa, o primeiro jogo da Copa do Brasil, depois Internacional fora de casa em Porto Alegre, tem o jogo da volta contra o Flamengo em casa, aí novamente pega o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, serão 3 confrontos contra o time rubro-negro em 12 dias, depois Botafogo pela Libertadores, São Paulo em casa, clássico choque rei, e o Botafogo, o jogo da volta em casa pela Libertadores. Essa é a dura sequência do Palmeiras, mas vai colocar à prova a capacidade do time e também a força do elenco. Há uma tranquilidade em relação a isso, porque o Palmeiras se reforçou nessa temporada, diferente do que aconteceu no ano passado, em momentos agudos da Copa do Brasil e também da Libertadores, faltou elenco. Dessa vez não, tem um elenco extenso, inclusive o Estevão está machucado, pode estrear jogadores que estão chegando e isso traz tranquilidade para o trabalho do técnico Abel Ferreira. Mas ninguém queria pegar essa sequência, com certeza, viu, Mari?
Com certeza. A gente fala mais sobre esse confronto também ao longo aqui do Sport Center, Vinícius. Você volta, a gente segue girando. Peço licença para o Vinícius Nicoletti. Na tela vai aparecer também o Rafael Valente com a repercussão do sorteio para o lado do Corinthians, que tem um adversário histórico e também muito difícil. Na mesma faixa do campeonato, Valente, só que lá na parte de baixo. Pelas atualizações, a gente já cola então todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, Flamengo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Vasco, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, São Paulo e Goiás, CRB e Galo, quer dizer, CRB e Galo é redundante, né? Galo e Galo, Botafogo e Bahia, Corinthians e Grêmio, Juventude e Fluminense. Os times que estão à direita, eles decidem em casa, então, viajam para o primeiro jogo e decidem em casa a Copa do Brasil. A gente vai falar esportivamente, dona, de Flamengo e Palmeiras, a gente vai falar sobre o protagonismo, mas entra nessa conta também, é ótimo para a competição, é ótimo para a audiência, mas no planejamento financeiro de uma das equipes não estava calculado ali as oitavas de final, né? Sim, alguém vai ter que cair. Já vai ter um baque imediato, né? É. E aí já afeta o planejamento. Óbvio que para o produto, né, vai ser fantástico a gente ter mais uma oportunidade de ver um Palmeiras e Flamengo, por tudo que essas duas equipes representam no futebol sul-americano até. Duas potências, dois grandes técnicos, vai ser um duelo tático e os dois melhores elencos. Então, assim, mais na parte financeira e até analisando a sequência, principalmente de agosto de Palmeiras e de Flamengo, como é que vai ser também a administração da parte física. Que vai ser um jogo pesado atrás do outro. Isso pode influenciar o futuro da temporada das duas equipes, não só na parte financeira. Mas eles não têm elenco para isso? Para aguentar exatamente esses momentos? Não estou falando para ter 3 times, porque aí é impossível. Mas não consegue fazer não são 2 elencos capazes de mexer, tirar um atacante, botar outro, depois no outro voltar o titular e fazer um rodízio de meia. Todos eles têm opções, não? Eu acho que sim, tecnicamente sim. Se tem alguém que tem essa possibilidade de rodar um pouco mais o elenco, a gente está falando de Palmeiras e de Flamengo. Sim. Só que mesmo assim, na parte física, não tem como, porque é a questão humana. Eu não sei, por exemplo, se os dois técnicos vão conseguir colocar força máxima em jogos grandes. Isso pode influenciar até a briga do Campeonato Brasileiro. Mas aí vocês acham que eles vão poupar em quê? Ou não vão poupar? Eu acho que a ideia vai ser não poupar. Eu acho que vão estudar jogo a jogo ali perto da data. Porque é um período com testes difíceis e os dois estão muito vivos nos campeonatos que tem. E tem, logo depois, Libertadores também, né? Então é bem pesado para os dois. E o Flamengo tem uma viagem. O primeiro jogo do Flamengo é em casa com o Bolívar, já falando em Libertadores, mas decide fora de casa. Então, é meio... Mas eu concordo com o Donance. Se existe no Brasil alguém que pode pensar em... Vamos dar uma poupada aqui e tal... São esses dois. É um jogo muito grande. Para a competição, a Copa do Brasil, quando ela começou, ela não tinha esse holofote que ela tem. De um tempo para cá, ela ficou mais forte financeiramente, mas ela ficou mais legal também, sabe? Acho que a gente acostumou mais, né? Com a competição. E tem acontecido esse sorteio assim, né? Quase todo ano, algum grande morre pelo caminho porque tem um choque imenso. Vamos lembrar do Gabigol, falando no Mineirão que no Maracanã vai ser um inferno. Sim. E ali era o anterior campeão da Copa do Brasil. E virou a temporada do Flamengo, né? Sim. Não só. Só para citar, porque o Nicoletti citou a sequência do Palmeiras. A gente tem uma tela. Tem a tela? Tem, a gente tem uma tela que a gente vai colocar já pro fã do esporte acompanhar, que a gente tem a sequência das duas equipes. Porque assim, e querendo ou não, dona, se a gente for entrar na conversa aí de poupar ou não, é aquela conversa. Vai ser eliminado pro CV. Nossa Senhora. Né? É o famoso, não dá humanamente. Explica isso pro torcedor quando você perde pra um rival interestadual, assim, com toda essa rivalidade recente também, né? A eliminação, ela traz uma estabilidade, não tem como. Ainda mais por tudo que representa a rivalidade hoje entre Palmeiras e Flamengo, né, a pressão das duas equipes, até pelo investimento, né, dos dois clubes, elencos fortíssimos para essa temporada. Então ainda tem mais esse baque. Além do baque financeiro que você falou, tem o baque da pressão de uma eliminação. Porque vamos lá, a gente aqui, nós três. Olha que loucura isso aí, gente. Nós três, departamento vamos. de estratégia do Flamengo, primeiro, coluna da esquerda. Tá. Vamos jogar contra o Palmeiras dentro de casa. A gente vai poupar nesse jogo, primeiro jogo da Copa do Brasil? Não dá. Tá. Aí a gente disputando o Campeonato Brasileiro vai jogar contra o São Paulo fora de casa. Pode ser que a gente deixe o São Paulo chegar. É um jogo que... Não.
Não, né? Eu acho Não dá. Talvez dá pra rodar. assim, conhecendo como é a comissão técnica do Tite, que fica muito... Alguém vai ser poupado. Eu acho que alguém vai ser poupado nesse jogo porque ele fica sempre muito preocupado com essa parte física dos atletas, né? Tá. Não expor ali o jogador. Mas dá pra poupar, né? Tem elenco aí, pra isso. Palmeiras, Copa do Brasil, jogo de volta, valendo classificação, não. Só que aí, se você abrir um pouquinho mão do Campeonato Brasileiro, você não vai abrir contra o Palmeiras de novo. Ainda mais se você for eliminado numa Copa do Brasil. Sim. Porque existe essa possibilidade, dos dois lados. Cara, tem 3 Palmeiras em 4 jogos. Bolívar na Libertadores, aí Botafogo, gente, no Campeonato Brasileiro, jogo de volta. Então, talvez você pode perder um campeonato. Você pode, a partir dali, largar o brasileiro e focar nas Copas, ou você cai de uma Copa e tem que voltar pro brasileiro, Essa é boa notícia pro Campeonato Brasileiro, né? que tá vivo. Que, tipo, ele saiu da Copa do Brasil, ele vai ter que me priorizar. Vai jogar todos os jogos agora, claro que ainda tem Libertadores, para o Campeonato Brasileiro. Agora, pega ali os 4 primeiros jogos dos dois, né? Não, olha isso. São Paulo e Inter no meio de jogos entre eles. Analisando a sequência do Flamengo, tá? Pegando ali a coluna do Flamengo. Eu acho que o Tite vai poupar nesse jogo contra o São Paulo, porque, gente, o Flamengo vai precisar fazer o resultado no Maracanã, na Libertadores, contra o Bolívar. Que depois é La Paz, é altitude. Então, mas quando você fala poupar, não é o time todo, né? Tirar 5, 6 jogadores. Tá falando de o time que tava jogando a Copa América. Era o time que tava jogando a Copa América. Pode ser que Arrascaeta e De La Cruz revezem como revezaram na seleção do Uruguai. Porque você vai pensar no Flamengo aqui, vamos lá. O poupar do Flamengo, num time ideal, ele teria, eu tô falando aqui do meio pra frente, por exemplo. Ele teria o Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz? Sim. E aí... E aí Pedro e... na verdade... Porque tá jogando com 3, né? Aí um dos meias Viram aí vai pro lado. lado. Mas eu acho que em algum momento ele pode optar por... Arrascaeta segura um pouquinho. Segura um, joga o De La Cruz e Alan, por exemplo. De La Cruz vai, o Gerson fica. Até porque o próprio Tite já falou nessa temporada, e na época gerou uma repercussão muito grande, que seria difícil ganhar tudo. Sim. Ele falou sobre isso. Então, acho que ele vai precisar tomar decisões complicadas. O Flamengo não esperava ter uma sequência tão grande assim contra o próprio Palmeiras. E vamos lembrar que no confronto recente, o Flamengo tem poupado contra o Palmeiras. Isso constantemente. Tem no Allianz. No Allianz, direto, isso tem acontecido. Agora, e sabe o que é mais curioso? Assim, tudo isso é muito curioso, mas na hora que você olha a tela, tem aquele tanto de jogo. Aí você pensa, beleza, temos assunto para os próximos 2 meses. Não, são 22 dias, Mar. Sim. É inacreditável. É uma overdose desse que se tornou o maior jogo do futebol brasileiro nos últimos 10 anos, né? A gente pode falar de um agosto definindo o ano, de 2 equipes, 3 equipes. O Botafogo vai entrar nessa conta também, porque Botafogo e Bahia se encontram na Copa do Brasil. Sim, os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, né? Eles se matam na Copa do Brasil. E o Bahia venceu o Botafogo dentro do Newton Santos no Campeonato Brasileiro. Né? Venceu lá Aí dentro. a gente tá falando de agosto, que um pode cair em Libertadores, ou em Copa do Brasil, ou nos dois, ou ficar atrás, priorizar a Libertadores e perder o Brasileiro e também não conseguir a Libertadores. Agosto pode definir o ano. É incrível, né? É assim, eu acho que não define o ano por causa do Brasileiro. Sim. Mas você pode deixar uma equipe despontar um pouquinho. Por outro lado, assim, ainda indo nesse lado de poupar, o que cair de Copa do Brasil, ele vai ter algumas datas a menos no calendário, né? É claro que ninguém quer isso. Assim como se cair na Libertadores. Aí já é mais doído, né? Ah, sim. Porque a Copa do Brasil, se a gente for hierarquizar, acaba sendo a terceira competição. Mas ela é uma competição grande. É diferente a gente vai para a Inglaterra, a gente fala, a Premier League, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga. Mais ou menos. Assim, é legal, é importante, tudo, mas os times poupam até no final. Mas aí, vamos pensar também, eu acho que tudo depende do ponto de vista. POV, que falam. POV. Point of view, traduzindo. Verdade. Porque, por exemplo, se você é um Fluminense, se você é um Grêmio, que tá na Libertadores. Tá inclusive um contra o outro. Eles vão se encontrar, exatamente. E tá na Copa do Brasil e tá na Libertadores. Hoje, você pode olhar para uma Libertadores como muito mais difícil de acessar e talvez a parte financeira da Copa do Brasil e esportiva, que você talvez consiga chegar mais, ela seja mais negócio na sua estratégia. Sim, é que os dois... Corinthians. Eu hierarquizando de novo,
não dá é para cair, né? Sim. A prioridade total, máxima. Assim, mas você está deixando de lado qualquer coisa. Qualquer coisa, eu só não posso cair. Mas eu acho que isso é um ponto importante, porque principalmente falando de Grêmio, que é um clube copeiro, e ainda mais de Renato Gaúcho, que em várias oportunidades ele priorizou a Copa, nessa temporada é foco total para você não cair. Galera, é isso aí, né? Podemos dizer que agosto vai ser realmente o mês que vai definir o ano do Flamengo e também de outros times, né? Mas especificamente do Flamengo vai ser o mês aí que vai definir, porque o Flamengo vai precisar fazer um bom mês, né? Vai ter jogos aí que vão definir Copa do Brasil e que vão definir Libertadores também, né? Vai pegar o Palmeiras em 3 oportunidades e de volta da Copa do Brasil. Aí enfrenta o Palmeiras também em duelo pelo Brasileirão, né? Seguidamente. Nesse meio tempo enfrenta São Paulo. Logo depois também enfrenta o Bolívar e Botafogo. Ou seja, né? Tirando o Campeonato Brasileiro, ou até incluindo também, né? Porque é confronto direto, de certa forma, você enfrentar o Palmeiras e enfrentar o Botafogo. E até São Paulo também, né? Que é um dos candidatos ali a ficar na parte de cima da tabela. Mas título vai enfrentar Botafogo e Palmeiras, que são times ali, né? Da ponta, que são rivais diretos. Então um jogo como esse é o que faz, é o que muda completamente ali, né? É o que faz com que você distancie desse time. Se você vence, você ganha 3 pontos e você se afasta ou se aproxima daquele time, se no caso ele estiver à sua frente, por 3 pontos. Então, até mesmo o Campeonato Brasileiro pode definir nesse mês também. Então vai ser muito complicado para o Flamengo. Mas o bom, entre aspas, é que o Palmeiras também vai ter um mês muito longo também. Vai ter pedreiras pela frente, vai enfrentar o Internacional, vai enfrentar o Botafogo também, né, pela Libertadores. Então não vai ser fácil para o Palmeiras também. O Palmeiras vai ter aí um mês muito complicado, assim também como o próprio Botafogo. Então, quem fizer um mês melhor, eu acho que pode definir bastante. Mas o Flamengo precisa vencer a Copa do Brasil e mais ainda a Libertadores, eu acho, né? Os jogos, no caso, o Bolívar, porque mesmo que perca a Copa do Brasil, vai ser cobrado e tal. Mas o Flamengo ainda teria Campeonato Brasileiro e Libertadores, né? Que aí, com certeza, se for perguntar para a torcida, obviamente que eles vão preferir vencer o Campeonato Brasileiro e vencer a Libertadores do que a Copa do Brasil. Só vai ter aí esse movimento, só vai ter tudo isso aí porque é contra o Palmeiras. É contra o Palmeiras. Se fosse Copa do Brasil agora, o Flamengo fosse enfrentar qualquer outro time um pouco mais que não tenha toda essa rivalidade, ninguém iria ligar tanto assim para a Copa do Brasil. Mas como é o Palmeiras aí que vai ter esse movimento aí para poder o Flamengo vencer de qualquer forma e tal. Mas eu acho que o Flamengo precisa focar ainda mais no Campeonato Brasileiro e Libertadores, porque vencer os 3 títulos vai ser difícil. Eu acho, né? Mas enfim, como vai ser contra o Palmeiras, dificilmente o Tite vai querer poupar, vai ter que usar o time todo, vai ter que querer passar. E se passar do Palmeiras, podem me dizer que o Flamengo é o grande favorito aí a vencer a Copa do Brasil, mesmo sendo campeonato de mata-mata. E a Libertadores, com certeza, também precisa fazer um bom placar em casa, né? Contra o Bolívar, que é um time fraco, eles vão tentar ao máximo ali travar, vão tentar ao máximo colocar o time recuado, enfim, para tentar não tomar muitos gols, porque eles vão se confiar, obviamente, lá na altitude, que é onde eles conseguem jogar melhor, onde o Flamengo vai sofrer um pouco. Mas enfim, é isso aí. Comente seu palpite, tamo junto e até o próximo vídeo.